Sejam muito bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem, galera, hoje nós vamos falar de um assunto que ainda causa muita polêmica. São três assuntos de extrema polêmica, tá? E que muita gente tem muita dificuldade de compreender. Então eu vou trazer, olha só que assuntos polêmicos. Eu queria fazer isso através de uma live, porém eu vejo que as pessoas estão com muita dificuldade. Eu vou estar falando um pouco sobre esse assunto aqui, esses assuntos, e vou estar ilustrando aqui para vocês também durante esse bate-papo. Então, o pessoal que acordar aí no domingão já vai acordar com esse vídeo aqui, bastante interessante, sobre três temas extremamente polêmicos dos dias atuais, né? Que envolve inversão magnética, envolve terras além da borda, envolve anjos caídos na Antártida, ok? Olha que polêmica, né, que a gente vai causar nesse vídeo aqui. Peço que assistam até o final, tá? Eu vou trazer todo um aparato histórico, vou utilizar as escrituras, o livro de Enoque, ocorrências históricas para esses três assuntos que estão intrinsecamente conectados, ok? Então, tudo aqui nós estamos conjecturando, olhando para a história, olhando para os acontecimentos, olhando para as situações da vida dos dias atuais. Então, para que as pessoas, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de entender todas essas questões que envolvem inversão magnética, que envolvem anjos caídos, que envolvem terras além da borda. Mas isso está intrinsecamente conectado, ok? Quando você vai fazer esse apanhado histórico. Então, peço bastante atenção nesse vídeo, que assistam até o final. A gente vai bater esse papo. Como eu disse, eu queria fazer através de uma live, mas meu computador deu pau. E eu venho trazendo já há algum tempo alguma coisa nesse sentido. Eu queria fazer um vídeo editado também. Mas eu percebo que quando eu edito um vídeo, né, com imagens e legenda, muita gente tem dificuldade de compreender. Então ficam perguntas, né, sem respostas. Então, eu vou trazer esses assuntos polêmicos aqui, vou trazer uma cronologia histórica e vou trazer de forma bem evidente para que quem tenha dúvida não tenha mais. Não estou pedindo para você acreditar em mim, para você acreditar em todos esses assuntos. O que eu estou dizendo é que eu vou fazer esse apanhado. E as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, elas vão começar a compreender a partir de agora. Ok, pessoal? Então, beleza. Bem, gente, então eu vou pegar as escrituras que nos dizem, né, claramente lá no princípio que e o livro de Enoque. Vou falar primeiro do livro de Enoque. O livro de Enoque cita que 200 anjos desceram no Monte Hermon, ok? Utilizando a escritura, o livro de Enoque como instrumento histórico. Ele nos avisa que 200 anjos caíram no Monte Hermon. Nos avisa também que esses anjos que desceram no Monte Hermon trocou sabedoria com os homens que viviam aqui. Isto é, ele deu para os homens tecnologia, deu para os homens ciência, fez trocas, né, de conhecimento com os homens que viviam aqui naquela época. A escritura e o livro de Enoque também citam que esses anjos gostaram das filhas dos homens, isso é, gostaram das mulheres da terra. E com ela teve filhos, ok? Esses anjos que desceram com ela teve filhos. Gente, mas anjo é um ser de luz, anjo não tem assexuado. Gente, existem na criação, no próprio livro do vaso, que é livro de Melquisedeque e outros livros apócrifos, apontam que existem camadas de dimensões. Então, existem várias espécies de seres celestiais, de seres extradimensionais. Uns, sim, assexuados e outros sexuados, ok? Então, vamos colocar aqui, vou dar um exemplo. Primeiro, o mundo mais inferior é o nosso. Próximo céu, querubins. Outro céu, serafins. Outro céu, arcanjo. Eu vou estar dando um exemplo, tá? Não que seja com esses nomes, porque a tradução correta é mala, né? Dos anjos, que eram aqueles mensageiros que vinham trazer determinadas mensagens. Mas você tem, não estou falando que isso é hierarquia, eu estou querendo dizer que você tem essas dimensões. A dimensão mais próxima, segundo o livro do vaso, o livro de Melquisedeque,
é os querubins. E os querubins, sim, tinham a capacidade de serem seres sexuados, que poderiam praticar sexo com a filha dos homens, como diz nas Escrituras. Então, você não pode colocar toda a casta de anjos num aranhado só. Não é assim que funciona. A Escritura diz que nós, que somos os seres mais inferiores, habitaremos no sétimo céu com o Criador, né? Lá em alguns livros apócrifos. Então, nós que somos os mais inferiores, seremos superiores. A Escritura, se você não entender a Escritura como sombra dos bens futuros, dificilmente você vai entender ela. Porque tudo aquilo que a Escritura narra de maneira histórica e física, ela é sombra para as coisas espirituais. Então, se as pessoas têm que aprender a entender isso, ok? Então, eu costumo dar o exemplo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava lá numa tenda de pele, né? E ficava lá dentro o cajado de Arão, ou os 10 mandamentos. Isso era um significado físico para algo espiritual. O que é o espiritual? A tenda de pele, onde o Criador supostamente habitava ali, é física. Na realidade, somos nós. Nós somos feitos de pele. Hoje sabemos que o Pai habita em nós. E que as palavras deles, e a arca, onde estavam os 10 mandamentos, aquelas palavras lá, hoje nós sabemos que a arca representava o nosso coração, aonde as palavras estão. Então, na realidade, é assim, tudo que você vai ver lá, todo evento físico, ele é uma sombra das coisas futuras, dos bens futuros, como disse Paulo. Aquilo lá são sombras. Quando o Messias disse para nós, vocês comeram maná que caiu no deserto, os seus pais comeram maná e morreram. Mas eu sou o verdadeiro pão que virá do céu, né? Que ele vai vir nos últimos tempos. Aquele que comer da minha carne nunca morrerá. Os fariseus, os religiosos, enxergavam aquilo como algo físico. O cara está falando de canibalismo? Não. Ele estava querendo dar um exemplo físico para algo espiritual. Entende o que ele está querendo dizer? Então ele era o pão da vida. E nós devemos comer da sua carne, que ele quer dizer, é comer do seu conhecimento, se alimentar do seu conhecimento para sermos salvos. Isso é ele querendo dar uma justificativa física, por isso ele falava por parábolas. Porque se eles não entendiam, ele falou uma vez, vocês não entendem as físicas, quando eu falo por parábola, que dirá se eu falar das espirituais? Então você precisa entender a Escritura dessa forma. Então, nessa época, esses seres, eles sim, tiveram relações com as mulheres aqui da terra. E aí nasceram os néfilins, os que eles falavam, os grandes varões, gigantes. Nasceram os néfilins, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa linhagem, ela nunca morreu, ela está aí até os dias de hoje. Ok? O Monte Hermon, que é onde desceu os 200 anos caídos, hoje possui uma base da ONU. Ok? Lá tem uma base da ONU permanente, ninguém pode ir lá. Ok? Lá eles desceram. Só que, preste bem atenção, então eles têm toda uma linhagem, que essa linhagem é a que domina o mundo nos dias atuais. Ok? Ela domina o mundo desde a antiguidade. Os egípcios, quando dominaram, os próprios judeus, quando dominaram, tudo isso fazia parte dessa linhagem. Ok? Presta atenção no que eu vou te falar. Então, tudo isso vem quando fala que a Rainha Elizabeth, que é a que manda no mundo hoje, ela é da linhagem ptolomaica, lá do tempo dos egípcios. Então, é uma linhagem só, ela nunca acabou. Ela é rainha do mundo, né? Estados Unidos sob seu controle, Canadá, Austrália, tudo que envolve ali a Antártida, eu vou chegar lá ainda, né? As guerras das Malvinas, das Ilhas Falkland, né? Contra a Argentina, para ficar próximo da Antártida, a Austrália, próximo à Antártida, ela que governa, a Rainha Elizabeth, colonizou, hoje é independente, entre aspas, né? Então a mesma coisa, a Austrália, a Nova Zelândia, tudo que é próximo à Antártida, você pode ver que está sob a influência da coroa britânica, África do Sul, né, e tudo mais. As ilhas, a própria península Antártida pertence à rainha. Então, na realidade, gente, olha só, tudo isso é uma linhagem. Então eles tomam conta do mundo, eles mandam no mundo. Né? Essa coisa de reptiliana, sangue reptiliano, isso aí vem daí, sangue azul, né? Então, na realidade, vem tudo disso aí. Essa linhagem dos néfilins, ok? Então, eles tomam conta do mundo. Só que o livro de Enoque nos narra que esses anjos, ele diz assim, eu vi o caminho dos anjos quando eles rumaram para o sul. Né? Isso é uma profecia. Então, na realidade, eles rumaram para o sul, rumaram para onde? Para a Antártida, ok? E aí que começa toda a história a ficar ligada, a se conectar a partir daí, para as pessoas terem dificuldade. Porque quando o Apocalipse diz que eles estão guardados em cadeias eternas, sim, eles estão lá nas terras além da borda, ok? Eles estão presos lá, não podem sair de lá,
por N motivos que a gente desconhece. Eles estão presos lá, mas estão lá, ok? Hoje, nos dias atuais, esses anjos caídos estão lá nas terras além da borda. E eles já estão se preparando para um grande cataclisma, que é a inversão magnética. Que isso não tem nada a ver com movimento, com formato de terra. Você nunca viu um ímã esférico, por exemplo. O ímã não necessariamente precisa ser esférico, o ímã pode ser plano, pode ser, então, para ter polos. Então não tem nada a ver com formato de terra, a questão da inversão magnética, ok? Que foi trazida aí pelo grande doutor Afonso. Então o que acontece, gente? Por que tudo isso está intrinsecamente ligado? Ao longo da história, o que o doutor Afonso trouxe, que muita gente tem dificuldade de entender, eu vejo até hoje, é que ao longo da história nós tivemos um paralelo, que é onde desceu esses anjos caídos, no Monte Hermon, que fica no paralelo 33. Esse, inclusive, é o grande segredo da maçonaria, grau 33, para se chegar até lá, tudo está conectado com esse número 33, porque ali no paralelo 33, ao longo da história, toda vez que houveram, perdão, fim de gripe, já estou melhor, mas estou no final. Então o que acontece? Não vou cortar nada, vai sair tudo assim. Então toda vez que houve esses eventos, esses cataclismas, ok? Houve uma área da Terra que era uma área segura, que era a zona do paralelo 33, entre norte da África, sul da Europa, ali Oriente Médio, né? Ali China, Índia, aquela zona que era considerada uma zona segura. Por que nós podemos chegar a esse pensamento? Preste bem atenção. O que o Dr. Afonso trouxe com muita inteligência é o seguinte: o que uma sociedade precisa para avançar, para evoluir enquanto civilização? Ela precisa de tempo, ok? Ela precisa de tempo para evoluir enquanto sociedade, em conhecimento. Ela precisa de tempo. Então, sempre nessa área do paralelo 33 é onde, ao longo da história, o povo mais se evoluiu enquanto civilização, em termos tecnológicos, em termos de conhecimento, em termos de tudo. Foi nessa zona do paralelo 33, os fenícios, sumérios, egípcios, judeus, e vários outros povos, os chineses, os indianos, né? Em termos astronômicos, em termos de conhecimento científico. Foi nessa zona do paralelo 33 que isso ocorreu, ok? Isso por quê? Porque eles tiveram tempo. Quando você ia para as outras áreas da Terra, Américas, era sempre tribos indígenas, era sempre, né, esse tipo de coisa, que não chegaram, não, é uma regra, gente? Não, tem suas exceções. Isso porque esse cataclisma não acontece há muito tempo. Então, há pouco tempo nós tivemos o exemplo dos maias, dos incas, beleza, até tiveram algum desenvolvimento. Mas estou falando ao longo da história, antes de Cristo, ok? Porque o último evento, o último cataclisma que houve, essa inversão magnética, foi na morte do Messias, que nos relata que o céu escureceu, que houve um grande terremoto. Aquele dia foi o último cataclisma que a Terra viu, e faz muito tempo, faz mais de 2000 anos que isso não ocorre. Então vamos agora aos eventos, os cataclismas que houveram na história. Dilúvio, primeiro, pode ter a ver com a inversão magnética, né? O segundo, Sodoma e Gomorra, inversão magnética. Mas aquela área do paralelo 33 ainda, não estou falando que era a zona mais segura de todas as vezes que aconteciam esses cataclismos, ok? O resto da população do mundo era dizimada, então tinha que começar de novo, começar do zero, né? Aí chegar alguém aqui que vem de outro lugar e fincar, e aí vai. De onde vem, para onde foi, para onde veio, nem os historiadores sabem explicar muito bem. Beleza? Então aquela zona do paralelo 33, ela era a zona segura, onde a população em si teve mais tempo para se evoluir enquanto sociedade. Porque estava mais ou menos seguro. Não que o cataclismo não atingiu lá, mas atingiu menos, ok? Beleza, então vamos aí, vamos por parte. A inversão, então a gente tem o dilúvio, Sodoma e Gomorra. Depois nós tivemos o tempo de Moisés, que para mim também tem a ver com grandes cataclismos. Você teve as 7 pragas do Egito, você teve o Mar Vermelho se abrindo. Houve um grande cataclisma naquela época, que também pode ter a ver com a inversão magnética, ok? E nós tivemos alguns outros até a morte do Messias, que foi o último grande cataclisma que a humanidade viu. E nessa zona continuou as pessoas, por ser uma zona segura, a zona do paralelo 33,
a civilização continuou evoluindo. É óbvio que aí, a partir daí, desde os anos 2000, que não tem um cataclisma. Aí sim que você tem, ao longo da história, um desenvolvimento aqui nas Américas, de tribos indígenas americanas, das Américas aqui do Sul, Central, Maias, Incas, porque não houve mais esse cataclisma, ok? Desde a morte do Messias. Aí começa a civilização a se desenvolver como um todo. O que está para acontecer é esse grande evento, a inversão magnética, e esta será a última de todas, será a maior. O próprio Messias dizia, são tremores, são coisas como nunca houve. E dessa vez não haverá local seguro. Essa é a situação. Porém, ok, não haverá zona segura. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, irmão. É o que o Pai escolher, né? Então vamos lá. O que ocorre é o seguinte, é que para os senhores do mundo existe uma zona segura. E para eles, nos dias atuais, essa zona segura que eles estão buscando há muito tempo e encontraram é as terras além da borda da Antártida. Ok? Temos várias imagens já de coisas sendo construídas lá. Bunkers na Antártida, bunkers, túneis, cavernas, que eles estão construindo lá nas suas estradas. A gente tem várias imagens aí sobre isso. Eles encontraram lá na Antártida esses anjos caídos que foram para lá, rumaram para o sul, segundo o livro de Enoque, ok? O próprio Almirante Byrd diz que viu uma coisa na Antártida, que vivificou o espírito dele, que ele sabia que a morte não era o fim. Então ele não viu algo humano lá, quando ele escreve isso em seu diário. Ninguém que viu algo normal num lugar vai dizer que isso vivificou o espírito dele e que ele sabe que a morte não é o fim. Algo o Almirante Byrd viu lá, que não é normal, ok? Que não é humano, que é extradimensional, que é algo assim. Esses dias eu mostrei o relato do piloto, que foi lá e disse que viu, entrou numa pirâmide e viu um ser. Então o que acontece? O que a gente está conjecturando é isso, ok? Estar preso em cadeias eternas não significa que estão lá nas terras além da borda. Essa é a nossa conjectura, minha, por exemplo. Então eu que trouxe aqui para a internet esse assunto, ok? Então toda essa proteção da Antártida, eles ainda trocam tecnologia com os homens, ok? Em vários âmbitos. Ainda desde aquela época, na antiguidade, e hoje eles ainda fazem isso. E os seus descendentes, a linhagem deles, é os que comandam o mundo nos dias atuais, ok? Então, o que acontece? Eles estão se preparando para esse grande evento, para esse grande cataclisma lá nas terras além da borda. Eles estão irrigando aquelas terras. Nós tivemos, na mesma época que nós tivemos rachaduras sendo apresentadas na Antártida, nós tivemos o esvaziamento no mar aqui. Eles estão levando água para irrigar as terras além da borda, ok? Para eles, a zona segura contra o cataclisma agora não é mais o paralelo 33, agora são as terras além da borda. Por isso a Antártida é tão protegida. E todos esses eventos só funcionam numa terra plana. Então essas são as grandes revelações para os dias finais. Eu estou trazendo aqui um apanhado completo para que as pessoas possam entender. Então as pessoas têm que aprender a diferenciar néfris, de anjos caídos, o que é estar aprisionado e o que não está. Inclusive no filme Transformers tem aquela cena que os robôs congelados, aquilo representa a Antártida, os gigantes, anjos caídos, só que de uma forma subliminar, completamente misturada. Mas a gente sabe como a gente tem conjecturado quanto é e por que a Antártida é tão protegida assim. E é óbvio que eles estão protegendo lá porque eles estão querendo. Até estava na live do Ale hoje, até o irmão estava falando lá, eu esqueci o nome dele, perdão, acho que é o Aquaflat. Ele estava falando sobre bilionários que estão indo morar na Patagônia, bilionários que estão indo morar na Nova Zelândia. Isso para quê, gente? Para ficar mais próximo da Antártida quando o grande evento ocorrer. E isso está acontecendo. Ok? Então Então eles estão esperando a qualquer momento e eles acreditam que essas terras além da borda seja o único local seguro que eles encontraram. Ok? Então tudo isso está conectado. Os anjos caídos dando sabedoria para os homens desde o princípio, narrado nas Escrituras, narrado no livro de Enoque, e continuam fazendo isso até hoje. Essa por isso a agenda Alien, para nos mostrar. Por que mostrar que a Terra é um globo, gente? Por que a Terra é um globo? Por que todo esse assunto da Terra é globo é importante? Para a gente imaginar que a Antártida é só um continente, não tem nada demais, lá só tem pinguim. Mas por que é tão protegido assim?
para a gente não saber que existem essas terras além da borda, para não ter uma grande revolta mundial, das pessoas quererem ir para lá, porque eles só querem se salvar a si próprios, ok? Então, existe todo um engodo, né? Essa coisa a criar alienígenas, a agenda alien, para dizer esses seres não são, são extraterrestres pelo fato de serem extradimensionais. Então não são daqui, não nasceram aqui, mas estão aqui desde o princípio. Eles sempre estiveram aqui, ok? Então, por que quando os nazistas estavam na Antártida voltaram com a tecnologia de disco voadores? Tudo é dado por esses anjos caídos. Na Segunda Guerra Mundial, muita coisa tinha a ver com a Antártida, ok? O que Hitler queria? Hitler tinha conhecimento que esses anjos tinham ido para lá. Por que os submarinos tinham base nazistas na Antártida? É disputa de poder, ok? Então, na realidade, tudo isso está envolvido num grande emaranhado, num grande segredo que nós estamos revelando aos poucos aqui. Assusta, assusta, mas essa é a realidade que nós estamos querendo passar de forma... Eu espero ter feito esse apanhado, muita coisa virá, muitas novidades virão, mas eu espero ter feito um apanhado para que as pessoas que tenham dúvida tenham esclarecido de alguma forma. Porque não adianta eu trazer um assunto completo, porque as pessoas se escandalizam, então eu tenho que trazer aos poucos, né? A gente tem que ir trazendo devagar, porque eu sei que esse aqui já vai escandalizar muita gente. Então, na realidade, gente, eu espero que tenha ficado compreendido e vou trazer muitas novidades sobre isso ainda. Ok, pessoal? Estaremos sempre juntos em busca da... Já ficou 20 e poucos minutos de vídeo aí. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Ah, olha só uma coisa que eu acabei esquecendo. Quer ver ligação de anjos caídos, de Néfilins? É onde você vê pirâmide. Você vê pirâmide, você vê ligação com anjos caídos. Você vê no filme Deuses do Egito, você via lá os deuses, eram os Néfilins, ok? Os filhos dos anjos, os gigantes. Eles eram considerados deuses. Você vê, eles construíam pirâmides em homenagem a esses. Então, na Antártida, o que nós temos, onde o piloto viu o anjo? Dentro de uma pirâmide. Então, gente, tudo isso está interligado. A estação Niemeyer, qual é o símbolo dela? 3 pirâmides, né? Então tudo isso, gente, está tudo intrinsecamente ligado. Então, gente, eu acho que eu já falei demais. Deixa para a próxima, vai ter muito mais novidades aí. E é isso, gente. Um abraço.